É desde o Paleolítico que o ser humano retrata a nudez e elementos da sexualidade. Entretanto, como diferenciar erotismo da pornografia? Qual o limite da arte na distinção entre o belo e o pornográfico? A Grécia Antiga cultuava os deuses Eros e Afrodite e reverenciava sátiros e ninfas. A famosa escultura da Vênus de Milo é a expressão máxima da beleza do corpo feminino, sendo reproduzida por diferentes artistas ao longo dos séculos. Também na literatura não faltam exemplos de obras consideradas obscenas e de libertinagem. Marquês de Sade, Sacher Masoch, Anne Nin, John Wilmot, Henry Miller. No contexto brasileiro, o caso mais emblemático e polêmico envolvendo o debate sobre erotismo e pornografia é a peça Álbum de Família, de Nelson Rodrigues, cuja encenação foi proibida por cerca de 20 anos. A definição de pornografia é moral e cultural? A censura se justifica ou é cínica? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema pornografia. E para isso recebemos no estúdio Fábio Dávila, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, Catherine Rosenfeld, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Mário Fleig, filósofo e psicanalista. Sejam bem-vindos. Eu começo com, pode ser com a Catherine? Ou pode delegar o... Bom, eu acho que é melhor começar com o Mário, porque ele tem a entrada clássica. Ah, então, claro. Isso, eu trago 7 minutos de Irving Wallace, que trata do julgamento de uma obra se ela é artística ou pornográfica. Oh, boa. E essa obra Sim. se chama Os 7 Minutos. Sim. E os 7 minutos se trata dos 7 minutos em que ela está na cama se masturbando, né? São 7 minutos que ela precisa para fazer isso. Uhum. E gira em torno dessa obra, e é um julgamento, portanto, um tribunal naquele modelo americano, mas com a argumentação das partes, principalmente da defesa, né? Porque então um livreiro que vendeu a obra foi pego vendendo, e essa obra, bom, aí se faz toda a ação, o julgamento em torno do livreiro, né? E, portanto, da obra e com todos os enredos. Mas o que é interessante é que o advogado de defesa, ele é um apaixonado pela literatura e é um advogado, o direito, né? Então, o coração da obra é essa interface entre o direito e a literatura. Perfeito. É uma obra extraordinária, de uma riqueza que... E essa interface do direito e literatura, eu tenho feito algumas conferências sobre isso, é possível contar coisas do direito e fazer os alunos entenderem sobre os temas clássicos, princípios, regras, distinções, hard cases, easy cases, o positivismo, todas essas questões centrais no direito a partir de textos da literatura. Por exemplo, que é uma coisa mais bonita que o Swift, do Gulliver, quando ele fala dos cientistas, em que o sujeito inventou lá um modo de dizer as coisas sem usar palavras, carregando as coisas. A crítica que o moderno, como o Swift faz, a pré-modernidade, né, ao essencialismo, sim. Coisa maravilhosa isso, né? Então eu acho isso, por isso que essa obra o cerne da paixão do advogado pela literatura, para até para o deslinde, né, da convicção dele, né? Da convicção dele. Da convicção dele e da causa, né?
Fábio. Eu, na verdade, eu trago duas obras, são dois contos, em realidade. O primeiro é do Boccaccio, Giovanni Boccaccio, Decameron. Depois falarei sobre o conto do Mia Couto, mas especificamente sobre esse eu gostaria de começar a minha fala. Se trata do conto 10º do 3º capítulo, digamos assim, em que é retratado, nós estamos falando do século XIV, uma história em que uma moça muito pura e muito bela resolve servir a Deus, aprender como se serve a Deus. E ela vai em busca de um homem santo que poderia eventualmente ensiná-la a servir a Deus. Só que ela, enfim, vai para o deserto em busca de um eremita, encontra um homem considerado santo, um eremita, que vê na beleza dela uma tentação que ele não é capaz de resistir e a manda para um segundo eremita. E assim ela vai até que chega no homem efetivamente santo, o mais santo dos santos. E esse homem vê a beleza dela como uma forma dele provar o quanto ele consegue resistir às tentações do demônio. Só que ele não consegue resistir. E lá pelas tantas, ele resolve, portanto, dar vazão às vontades e chama ela, que nunca havia visto um homem nu, se despe, ela assustada ao vê-lo nu, diz: minha filha, este é o diabo. Veja como ele é orgulhoso. E tu tens o inferno. A melhor forma de servir a Deus é mandando o diabo para o inferno. Século XIV. Século XIV. E a moça se habitua com aquilo e realmente vê como era a verdade, aquilo que diziam a ela, que servir a Deus era muito bom. Porque nada poderia haver melhor do que mandar o diabo para o inferno. Só que o pobre eremita, subsistindo a folhas e raízes, não aguenta toda a força da menina, e o seu diabo já não corresponde mais ao inferno dela. E ela diz, portanto, insatisfeita, que se o diabo dele já capitulou, o inferno dela continua queimando. E assim segue uma obra, um conto maravilhoso, com muito requinte de cômico, sensual, e também brincando com a religiosidade, no século XIV, que eu acho que diz muito justamente sobre essa questão. Será que isto é de fato pornografia? Não é? Genial, acho que genial, é algo interessante para nós refletirmos hoje. Pô, Fábio, muito bem, muito bem. Os textos estão... os 7 minutos, esse poderia ir para o julgamento também. Certamente. Certamente. É porque nos 7 minutos ele vai percorrendo todas as obras clássicas que foram julgadas e que foram condenadas. Então, o Decameron certamente está no índex do Librorum Prohibitorum, né? Sim, com certeza. Com certeza. No inferno, no inferno, como é dito, no inferno. Bom, fizeram a base feita para a entrada triunfal da Catherine. Não é muito triunfal. Eu vou trazer uma obra curiosa, desviante, que eu nem consegui achar, porque ela é de uma insignificância literária, de um embaraço que certamente estava claro para os que promoveram a sua publicação e para quem publicou. Quem promoveu a publicação foi nada menos que Stefan Zweig, que estava casado com Frederique, que era uma mulher muito voluntariosa de se afirmar, e a editora Fischer, que lá era uma grande editora e ainda é hoje. Ela escreveu um livro que se chama Freud, Vögelchen, passarinho, que já o nome Vögelchen faz muita referência ao ato sexual. Ele escreve em tons de uma lascívia púdica, de um sentimentalismo depravado, a relação de um pai tão preocupado com a pureza e a beleza e a delicadeza da sua filha, que é o único caminho que lhe resta e mantê-la totalmente isolada na redoma do seu amor, que é o único que corresponde. Então é mil folhas, de sentimentalismo com pedofilia, com incesto, etc., derramado em metáforas extremamente pudicas, que nunca diriam alguma coisa ofensiva, mas então é a superpornografia escondida, atrás de um esteticismo sentimentaloide, que pelo visto
era o suficiente, né, para Stefan Zweig fazer a vontade da esposa, e o Fischer, que tinha lá os seus juízos normalmente, né, presentes, publicando isso. Então é uma coisa assim inacreditável. A obra hoje não pode mais ser encontrada, a não ser em livraria, em bibliotecas. Mas eu tenho nessa biografia ali do Zweig, tem grandes passagens desse livro que é realmente revoltante, né, no seu apelo pornográfico, né, e que realmente faz aquilo que a pornografia procura, a defesa da pornografia procura evitar, né, ou seja, suscitar, né, a lascívia nos seus leitores. Então é uma coisa muito curiosa, né? E acho que nós temos que refletir um pouco sobre as circunstâncias, né, nas quais pornografia se torna aceitável, né, e continua sorrateiramente a fazer os seus efeitos pernósticos. Porque tudo isso tem relação, né, Catherine, Mário e Fábio, também com essa questão do corpo, né? Que as pessoas tomavam banho com as roupas até o século XVIII, não sei, e não podia se tocar. Então veja, por exemplo, essa questão da fornicação, por exemplo, a peça Medida por Medida, por alguma razão, o Ângelo, ao invés de combater a corrupção, quer combater a fornicação. Freud não havia nascido ainda, né? Mas Shakespeare já adianta, o que leva alguém inconscientemente, o inconsciente não havia sido inventado e nem o sujeito ainda não tinha angústia, né? Embora tivéssemos, um pouquinho, Hobbes ainda não tinha escrito os seus textos, então significa 1604, então veja como isso é adiantado, a literatura adiantando as coisas, né? Por que Ângelo vai combater a fornicação, uma lei que nunca tinha sido usada para condenar alguém à morte, se a função dele era para combater a corrupção lá de Viena, né? Então, essa é uma bela questão, né? É uma bela questão. Eu fiz uma conferência sobre isso, sabe? Analisando essa questão. Mas a fornicação vem da onde? Fornix, que é a abóbada. Vem forno em português, né? O forno é uma abóbada. O inferninho, né? As abóbadas, os arcos, é onde as prostitutas estavam, por isso se dizia a fornicar. Na abóbada. Onde é que tu vai? Eu vou lá no arco, né? Lá no arco. No arco da velha, né? E no grego a mesma coisa. Porneia. Bom, mas o que quero dizer é o seguinte, que tanto porneia quanto a fornicácio querem dizer tanto prostituição quanto idolatria. Então, eu acho que é muito bom tocar nesse ponto, né? Da perversão do corpo e do espírito, né? Exatamente. Porque é nesse ponto, né, que a arte e a pornografia se distinguem, né? Então tem uma sacralidade do corpo, né? Tu começaste como paleolítico, né? Ou seja, a Venus von Willendorf em todas as suas dobras e curvas, né? Venerável, né? Como divindade, né? E a pornografia, onde ela toca alguma coisa espiritual que desanda em mera sensualidade, né? Então, acho que é muito importante tocar nesse ponto do contexto, né, do corpo. Em que contexto o corpo se torna, de repente, ofensivo. Perfeito. Nós começa no outro bloco, Mário, com o que tu vais dizer agora. Porque a gente vai fazer o primeiro intervalo, o Direito e Literatura faz uma pausa, né? Um rápido intervalo para, na volta, continuar a discussão sobre o tema pornografia e essa discussão entre erotismo e pornografia, e também vamos falar como é que algo que não tem, como se pode usar a metáfora da pornografia sobre textos ruins e um certo imaginário hoje de narrativas que desdenham com qualquer ligação
com a verdade, a pós-verdades, que no fundo pós-verdades são pornográficas também. A gente já volta.